Graça e paz, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nessa noite, mais uma vez, podendo cultuar ao Senhor, ainda que de longe, ainda que eu esteja aqui, você aí na sua casa, mas nós podemos considerar como a igreja do Senhor reunida da mesma forma. Independente de onde você estiver, eu acredito que a palavra de Deus vai alcançar o seu coração aí. Quero louvar o nome do Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio de estarmos aqui para cultuar ao Senhor em família, como igreja. E eu queria, antes de começarmos o nosso culto, queria convidar você a você se colocar de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar em o nome de Jesus. Essa noite eu passei a noite toda em oração em favor da vida dos irmãos, em uma vigília da meia-noite até quase às 6 horas da manhã, orando por essa palavra. E eu oro para que aí na sua casa o poder de Deus possa alcançar o seu coração, possa tocar em cada vida, em cada familiar seu agora. Reúna aí com a sua família. Eu queria que você orasse por mim também. Mais do que nunca eu tenho sentido a necessidade de receber as orações da igreja, e eu peço a você que nesse momento ore comigo aí na sua casa. Se você puder, se una a sua família em o nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor nesse momento, vamos dar início a esse momento de palavra. Eu creio que você já orou, eu creio que você já separou um tempo de adoração a Deus antes desse culto. Então, querido, agora é o momento da palavra de Deus, um momento de reverência ao Senhor, e nós queremos em nome de Jesus clamar para que a palavra de Deus alcance cada coração que estiver nos ouvindo nessa hora. Pai, em o nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, louvar o nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo nessa noite. Senhor, nós estamos aqui para dar a Ti a honra, a glória, o louvor. Senhor, independente da situação a qual nós estamos vivendo, nós acreditamos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, nessa noite, Pai, nós descansamos em Ti o nosso coração. Mais uma vez nos reunimos como igreja nas nossas casas, com as nossas famílias, para cultuar o Teu nome. Deus, nenhuma barreira será empecilho para a Tua igreja se reunir. Nós estamos espalhados dentro de tantos lares nesse momento, mas fazemos parte do mesmo corpo. Somos uma só igreja, somos uma só família em Cristo Jesus. E nessa hora, meu Senhor, nós Te agradecemos, porque temos plena certeza e confiança de que o Senhor está preparando dias melhores para nós, de que o Senhor está preparando, ó meu Pai, um novo tempo para a sua igreja, de que o Senhor está em nome de Jesus despertando o Teu povo, para que possamos, ó meu Pai, voltar a servir ao Senhor, ó meu Deus, voltar a andar nos princípios da Tua palavra. Senhor, nós Te louvamos nessa noite e queremos, ó meu Pai, orar para que a palavra que iremos ouvir nessa hora possa alcançar milhares de corações, possa em nome de Jesus transformar milhares de vidas para a glória e a honra do Teu santo nome. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos nessa noite, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, abra sua Bíblia comigo aí em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 8. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 8. Como eu disse a semana passada, eu quero que você aí na sua casa, que você participe do culto comigo, que você glorifique ao Senhor como se você estivesse aqui dentro da igreja junto comigo agora. Eu tenho certeza que aquilo que eu já estou sentindo aqui, você vai sentir aí na sua casa também. E eu queria que você glorificasse, bendizesse o nome do Senhor, exaltasse a Ele aí com as suas palavras, com as suas palmas, em todo o tempo esteja adorando e dando o seu culto, prestando o seu culto a Deus com toda a excelência em nome de Jesus. Apocalipse 2:8, a Bíblia diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás.
nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Coloca a sua Bíblia aí no cantinho. Se você quiser ficar com ela aberta, fique, porque nós vamos fazer a leitura de alguns versos ainda. Pode se assentar, em nome de Jesus. Querido, o tema da minha mensagem nessa noite é a riqueza de uma igreja pobre. Diga comigo assim: a riqueza de uma igreja pobre. Antes de entrar profundamente no assunto, eu queria que você entendesse o contexto dessa história. A cidade de Esmirna, ela ficava situada a aproximadamente 40 quilômetros de Éfeso. E aquela igreja estava lutando contra duas forças naquela determinada situação. Uma população judaica que se opunha fortemente ao cristianismo, mas também uma população não judaica, mas que era muito leal a Roma, e que infelizmente apoiava o culto ao imperador de Roma. Eu fico imaginando, e nós vamos ver aqui, eu vou falar de alguns exemplos, a perseguição que aqueles irmãos sofriam. Talvez muitos de nós pensamos que nós somos perseguidos por um probleminha que nos acontece, por um colega de trabalho que nos critica, por um amigo da rua. Querido, nós nem imaginamos o que é sofrer perseguição no mesmo nível desses irmãos. Só que sabe o que eles faziam mesmo assim? Eles enfrentavam as perseguições, enquanto muitos de nós, por coisas bem menores, abandonamos a fé. Jesus, ele começa dizendo aqui, nesse texto de Apocalipse 2:8, que nós começamos a leitura: eu fui morto e revivi, e porque eu estou vivo. Jesus então, ele escreve essas cartas e envia a todas as igrejas. E eu quero começar essa mensagem nessa noite fazendo para você uma afirmação. Qual é, pastor? Jesus está vivo. Você pode dizer amém comigo aí na sua casa? Glória a Deus por isso. Diga para quem está do teu lado aí: Jesus está vivo. Fala para ele: o nosso Deus está vivo. Glória a Deus por isso. Querido, quando Jesus, ele disse estar vivo, ele queria mostrar para aqueles irmãos e para mim e para você também, que todas as promessas dele à sua igreja também continuam vivas até os dias de hoje. Jesus queria mostrar que junto com a vitória dele sobre a morte, nós também teremos vitória sobre todas as situações. Mais uma vez ele mostra que ele não só está vivo. Se você ler depois novamente o verso 9, a Bíblia vai mostrar que Jesus, ele conhece cada uma das igrejas. Jesus, ele cuida dela. Jesus, ele zela pelas suas igrejas. Ele sustenta, ele sabe o que cada uma delas está vivendo, e ele então direciona uma carta para cada uma delas, porque ele também conhece as necessidades de cada igreja. Jesus está vivo, e ele traz essa palavra a uma igreja, a igreja de Esmirna. Apocalipse 2:8. Esmirna, querido, era uma igreja atribulada. Um dos significados do nome Esmirna é erva amarga, porque a vida que aqueles irmãos levavam era uma vida muito difícil. E havia uma mensagem central aqui nesse texto. O Senhor traz uma palavra ao coração daqueles irmãos e diz assim: olha, vocês vão ter 10 dias de tribulação, mas ser fiel até a morte. Pastor, é possível ser fiel até a morte? Querido, eu gosto de dizer que o sofrimento, ele revela aquele que é fiel
e aquele que é conveniente. O sofrimento revela aqueles que de fato servem a Deus, ou aqueles que de fato queriam e esperavam somente receber os benefícios do Evangelho. Porque na hora do sofrimento, muitos demonstram qual era a motivação no coração dele em estar buscando ao Senhor. Aqui nós vemos uma igreja sofredora, pobre, uma igreja que estava enfrentando a própria morte, mas presta atenção, querido, eles eram fiéis à pessoa de Jesus Cristo. Jesus trouxe um alerta, Ele preparou o coração daquela igreja, Ele prometeu sustentar aquele povo e Ele garantiu também uma recompensa para aqueles irmãos, querido, que permanecessem fiéis até a morte. Esmirna era uma igreja atribulada, mas Jesus olha e dá uma palavra para eles: olha, eu conheço a tribulação de vocês. E Jesus traz uma palavra de conforto ao coração daqueles irmãos e diz para ele: olha, não tenham medo daquilo que vocês hão de padecer. Eu quero que você que me ouve aí nessa noite na sua casa, nesse leito de hospital, aonde você estiver, eu quero que você saiba que o Senhor Jesus conhece as suas lutas, Ele sabe das suas dores, Ele sabe das suas lágrimas, Ele sabe que diante dos homens nós podemos ser vistos como pobres, mas Ele sabe também dos tesouros que nós temos guardado no céu. A perseguição, querido, pesava sobre a igreja, tentando fazer com que aqueles irmãos abandonassem a fé, desanimassem de servir a Jesus. Presta atenção em uma coisa: Esmirna era uma cidade rica, a cidade mais bela da Ásia Menor. Essa igreja estava situada ali. É uma cidade conhecida dos mais assim níveis sociais altíssimos, uma cidade comercial aonde ficava o porto da Ásia, e havia ali um monte chamado Pagos, onde muitas belas casas eram construídas sobre ele, templos eram construídos ali. Porém, em um certo período da igreja, de uma única vez, lançaram 1.200 cristãos de cima daquele monte abaixo, porque tamanha era a perseguição sobre o Evangelho. Você pode imaginar isso? Em uma outra vez, 800 cristãos foram lançados de cima desse monte abaixo, porque não quiseram negar a sua fé em Jesus. Os crentes estavam morrendo por sua fé. O problema é que nos dias de hoje, para nós, é quase incompreensível associar perseguição à felicidade. As pessoas não querem, na verdade, acreditar que aqueles que servem a Jesus também não estão sujeitos a passar por tribulações. Jesus, querido, ele termina o sermão da montanha dizendo-nos que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12, ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Em uma outra versão a Bíblia diz: alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa. Querido, felicidade e alegria, a alegria de Cristo, não a alegria que o mundo oferece, está totalmente ligada à perseguição. A perseguição, ela vem de Satanás, ele atormenta, ele tenta nos destruir, tenta nos desanimar da caminhada cristã, mas eu e você não precisamos temer as perseguições da vida. Nós podemos até morrer diante de alguma perseguição, mas a nossa morte em Cristo resultará no recebimento da coroa da vida eterna. Essa é a parte mais linda.
O diabo ele pode até atingir o seu corpo terreno, mas Satanás ele não pode nos causar dano espiritual. Creia nisso, meu irmão. A expressão sinagoga de Satanás refere-se aos judeus que estavam servindo ao propósito de Satanás e não aos propósitos de Deus. Aquela comunidade judaica se opunha com todas as forças aos cristãos ali daquela época. Os judeus eles negavam reconhecer Jesus como sendo o Messias prometido. E além disso, amaldiçoavam o próprio Jesus e todos os seus seguidores. Haviam muitos que se diziam ser cristãos, mas não eram. Eram apenas críticos, eram apenas perseguidores. Querido, infelizmente até os dias de hoje, em meio a uma igreja fiel, sempre vão existir aqueles que parecem ser, mas não são, infelizmente. Porém, pelo fato de Esmirna ser uma igreja fiel, verdadeiramente fiel, Satanás começou a induzir aqueles judeus a levantar uma perseguição ferrenha contra a igreja, uma perseguição religiosa sobre eles. Pastor, por que eu sou perseguido na vida? Por que os problemas acontecem, querido? Eu acredito que em primeiro lugar nós somos perseguidos porque nós estamos no caminho certo. Nós somos perseguidos porque o diabo ele odeia o nosso Senhor, e como ele não pode tocar no nosso Senhor, ele então se levanta contra a sua criação. Como o diabo não pode tocar em Deus, ele se levanta contra a criação de Deus, contra os filhos de Deus, contra aqueles que são fiéis a Deus. Porque você é um cristão, querido, o mundo te odeia como odiou a Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 15, verso 18 e 19: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Bata a mão no seu peito e diga comigo assim: eu não sou do mundo, eu fui escolhido, eu pertenço a Jesus Cristo, a minha casa pertence ao Senhor. É por isso que o mundo nos persegue, querido. Na verdade não é a nós que o mundo odeia, é a verdade que nós representamos, é a justiça. O mundo odeia na verdade o Cristo que está em nós. Essa é a mais pura verdade. O mundo odiou a Jesus, o levou à cruz. Assim, quando o mundo vê Cristo na sua vida, o mundo também naturalmente vai te odiar. Porém, eu quero que você entenda nessa noite, na vida dos fiéis, a perseguição, sabe o que ela faz? Ela torna essa pessoa cada vez mais fiel ao Senhor. Na vida de uma pessoa que teme a Jesus, a perseguição não abala a vida dela. A perseguição, querido, só faz com que ela continue sendo cada vez mais fiel. Uma certa feita, um aluno, ele perguntou para o seu professor, o pastor que estava dando aula no seminário, e disse para ele: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? O pastor disse: não, é totalmente o contrário. Se a igreja for mais fiel a Cristo, é aí que ela vai ser mais perseguida. Quanto mais fiéis nós somos, quanto mais nós honramos a Jesus, mais nós mexemos com as forças do mal, mais Satanás tenta se levantar contra a igreja. É por isso que as lutas vêm, é por isso que os problemas vêm, porque eu gosto de dizer que a cruz, ela sempre vem antes da coroa. O deserto precede a terra prometida. O sofrimento, querido, ele precede a glória. Servir a Deus, ser fiel a Deus, não é viver um mar de rosas. Pelo contrário, Paulo ele nos diz em 2 Timóteo 3,12, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Quando Paulo foi apedrejado em Listra,
Paulo, ele olha ali para os novos crentes, e em Atos 14, 22, ele diz para eles assim: olha, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Quando Paulo vai falar aos irmãos, aos filipenses, ele diz lá no capítulo 1, 29, porque vos é concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Escuta uma coisa, querido: a nossa crença no Senhor, a nossa fé no Senhor, ela não nos isenta de padecermos também pelo nome de Jesus. Nós sofreremos sim pelo nome de Jesus. Passaremos afrontas, passaremos por críticas, passaremos por adversidades na nossa vida, mas nós já sabemos muito bem como é que termina essa história. Nós sabemos muito bem o que é que está reservado para nós, a coroa de vida eterna que está guardada para aqueles que são fiéis a Deus. Você pode dizer amém comigo e na tua casa? Querido, Esmirna, uma igreja pobre para o mundo, mas uma igreja rica para com Deus. Pastor, como pode a riqueza e a pobreza andar juntas? Presta atenção numa coisa. Jesus, ele disse para aquela igreja: eu sei as tuas obras, eu sei a tribulação e a pobreza que você vive, só que no meio do caminho, antes de continuar, entre parênteses, está aqui na minha Bíblia, mas tu és rico. Jesus interrompeu o que ele estava dizendo, e ele parou para dizer essa palavra à igreja de Esmirna: olha, você é pobre, e entre parênteses, mas tu és rico. Pastor, por que Jesus fez essa observação? Porque eu gosto de dizer que o diagnóstico de Jesus, ele difere da nossa avaliação. Aquilo que nos impressiona não impressiona Deus. A pobre igreja de Esmirna, Jesus disse para ele: tu és rica. Mas se você for ler a carta à igreja de Laodiceia, Jesus deixou claro para eles que apesar de todas as riquezas, eles eram pobres, miseráveis. A igreja de Esmirna, que era uma igreja considerada pobre, Jesus disse para ela que eles eram ricos. Mas a igreja de Sardes, que dava-se nota máxima para a sua espiritualidade, Jesus olhou para eles e disse que eles eram uma igreja morta. Escuta uma coisa, querido: a riqueza de uma igreja não está na beleza do seu prédio, naquilo que ela possui, mas na vida espiritual dos seus membros. A verdadeira riqueza está em ter o maior tesouro como centro da igreja, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira riqueza. Os crentes ali, eles eram de classes mais baixas. Os crentes ali eram pobres, porque muitos deles eram escravos. Seus bens eram roubados pelos perseguidores. Muitos deles eram pobres porque eles não se corrompiam com o sistema, e por causa disso eles eram jogados nas prisões, às vezes mortos, açoitados. Escuta uma coisa, querido: enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus avalia pelo ser. A coisa mais importante é ser rico para com Deus. Eu não sei como as pessoas te veem. Eu sei que você já foi ou talvez tenha sido e ainda vai ser criticado por sua fé. A sua igreja recebe constantes críticas, mas o que importa é a maneira como Deus nos vê. E a pergunta que eu te faço é: como Deus te vê? Quando Deus olha para você, o que Ele diz ao teu respeito, ao meu respeito? Será que Ele olha para nós e diz o que Ele disse sobre Jó? Quando Satanás chega diante de Deus, o Senhor diz: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, temente, fiel, reto, que se desvia do mal. Esmirna era uma igreja pobre financeiramente falando, mas o que atraiu a atenção de Deus não foi se os membros dela tinham ou não uma boa condição de vida, mas porque Cristo era o maior tesouro daquela igreja.
Esse era o ponto principal. Querido, aquela igreja era pobre, mas ela ainda enriquecia a muitos ao redor dela. Escuta uma coisa, meu irmão, assim a nossa riqueza precisa enriquecer muitos que estão perto de nós. Escuta uma coisa, eu quero te deixar uma pergunta nessa noite, para pensar aí comigo nesse momento. As pessoas que estão próximas a você, depois que você passou a servir a Jesus, elas ficaram mais ricas ou mais pobres espiritualmente? As pessoas que estão ao seu redor, será que elas enriqueceram-se de paz? Será que elas se enriqueceram de alegria? Será que elas se enriqueceram de sonhos, de vida, de esperança? Escuta uma coisa, querido, você que me ouve aí na sua casa, a riqueza que o mundo precisa ver em nós é Cristo. Essa é a riqueza que o mundo precisa conhecer. Essa riqueza ela não acaba, essa riqueza não diminui com a crise, essa riqueza sobressai a qualquer tempo de pobreza. Escuta uma coisa, tem muita gente pobre de paz ao nosso redor, tem muita gente pobre de alegria ao nosso redor, mas nós continuamos ricos, e esse momento que nós estamos vivendo é momento de você mostrar ao mundo a verdadeira riqueza de uma igreja. Esse momento é hora de você refletir para o seu vizinho. Esse momento é momento de você refletir para as pessoas ao seu redor, que estão pobres de paz, pobres de esperança, a riqueza da verdadeira igreja, a presença de Cristo sobre a vida dela. Chegou o tempo de nós sermos como Pedro, que diante do sofrimento das pessoas, ao invés de ter ouro e prata para dar, ele tinha Jesus. Quando Pedro chegou à porta do templo e havia ali um coxo assentado, ele esperava uma moedinha. Pedro olhou para ele e disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o Jesus, a riqueza que eu tenho, a riqueza que habita em mim, a riqueza que eu possuo, que é muito maior do que essa moeda aí que você está esperando receber, essa riqueza eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Escuta uma coisa, querido, nessa noite, Cristo, Ele é a maior riqueza que uma igreja pode possuir, é a Cristo que nós temos que mostrar ao mundo. Essa é a verdadeira riqueza de uma igreja, essa é a verdadeira riqueza que nós podemos dizer que possuímos. Essa cidade, o mundo que nós vivemos, a cidade que você mora, querido, o mundo não precisa de mais dinheiro, o mundo precisa de Cristo. As pessoas não precisam de uma vida mais confortável. A maior crise que nós estamos vivendo nos dias de hoje não é a ausência de dinheiro, não são empresas fechando. A maior crise que nós estamos vivendo é de verdadeiros cristãos, é de cristãos fiéis, que no tempo de luta, que no tempo de crise, exalam a pessoa de Jesus Cristo. As pessoas que estão desesperadas ao redor, né? No tempo de crise, os fiéis, eles demonstram Cristo através das suas atitudes. É isso que o mundo precisa. Porém, Jesus, ele vem e diz aqui nessa carta: olha, Esmirna, vocês vão passar por uma tribulação, mas são apenas 10 dias. Diga comigo, 10 dias. Querido, Jesus estava mostrando que 10 dias significava que, embora aquela perseguição fosse intensa, a perseguição, a tribulação que eles sofreriam seria curta, e Jesus já havia determinado o prazo do término daquela tribulação. Porém, eu quero que você entenda algo muito importante nessa noite. Eu acredito que só existe tempo determinado para uma perseguição acabar na vida daqueles que permanecem fiéis ao longo da perseguição. Essa promessa aqui eram para os fiéis da igreja. Eu sempre digo que deserto é lugar de passagem, mas se no meio do deserto eu e você esmorecermos na nossa fé, talvez nós nunca vamos sair dele. Fala para quem está do teu lado aí agora: são só 10 dias. Fala para ele: vai passar, em nome de Jesus.
Escuta uma coisa, querido. Em meio à tribulação, Deus, Ele me promete livramento. Ele prometeu livramento para essa igreja, ainda que eles fossem mortos. Isso aqui, pastor, não entendi nada, querido, isso aqui é tremendo. Esmina, não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Será apenas uma tribulação de 10 dias, mas ouça uma coisa: sejam fiéis até a morte. Naqueles 10 dias, muitos seriam tentados, muitos talvez seriam mortos, mas a morte seria o início de uma premiação de Deus sobre a vida deles. Escuta uma coisa, querido, a morte não é o fim. A tribulação, ela pode até matar o meu corpo, mas, querido, ela me premia com a coroa da vida eterna em Jesus Cristo. Imagine, querido, Jesus olhando para aquela igreja e dizendo assim: olha, a igreja de Esmina, vocês serão tentados, vocês passarão por lutas, Satanás vai lançar alguns de vocês na prisão, e você pode imaginar comigo o que aqueles irmãos sofreram: açoites, fome, frio. Mas de antemão Jesus já deu uma palavra para aquela igreja de consolo e conforto: não tenham medo. Essa tribulação só vai durar 10 dias, e aquele que for fiel durante esses 10 dias, mesmo que morra, se encontrará comigo nos céus, e haverá uma coroa te esperando. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus por isso. O Senhor estava dizendo, querido, e nos diz nessa noite, que na vida de quem é fiel, a tribulação, ela tem início, mas Ele determina o fim. Jesus está querendo mostrar para nós nesses dias: nós estamos vivendo dias de tribulação. Ele sabe quando começou, e Ele sabe quando é o tempo de terminar. São só 10 dias. Ele está dizendo para nós: eu tenho controle de toda a situação que acontece com vocês. Jesus, ele elogia a igreja de Esmina devido à sua fé no momento de sofrimento. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, queria que você respondesse aí, pensasse comigo. Como é que você tem reagido diante dos sofrimentos que nós temos passado? Com fé? Com murmuração? Como têm sido as suas atitudes? Por mais que passemos lutas, querido, jamais poderemos comparar os momentos que nós temos vivido com aquilo que os nossos irmãos viveram. Escuta uma coisa, querido, aqueles irmãos, eles tinham de tudo para negar a fé, e eles não negaram. Nós temos de tudo para ser fiéis e não somos. Nós temos uma igreja, nós temos acesso à Bíblia, nós temos o direito de orar, nós temos o direito de professar com toda a liberdade a nossa fé em Jesus Cristo, e muitas das vezes o abandonamos por pequenininhas perseguições, por pequenininhos problemas da vida. Nós não sabemos o que é ser morto por causa do Evangelho, como muitos irmãos até hoje passam e enfrentam essas perseguições. A maioria de nós depende de tanta coisa para ser feliz, para servir a Cristo, enquanto aqueles homens, eles só carregavam uma promessa no coração deles, uma esperança. Qual era, pastor? A esperança de se encontrar com Jesus e receber a coroa da vida eterna. Essa era a única esperança que eles tinham. Como eu chorei, querido, com essa palavra nessa madrugada. Aqueles homens aguardavam uma recompensa que não podia ser vista. Eles serviam a Deus até a morte por algo que eles nunca conseguiram enxergar e ver.
Eu tenho uma palavra para você nessa noite que me ouve. Você que é aqui da nossa igreja, Igreja Vale das Bênçãos da cidade de Pains. Você que é de outra denominação, você que está em outro estado, em outra cidade. Está na hora de nós voltarmos a ser uma igreja que sirva a Cristo e que viva em busca de uma única coisa: herdar a salvação, herdar a coroa da vida eterna, que está preparada para aqueles que são fiéis até a morte, no nome de Jesus. Está na hora de eu e você voltarmos voltar o nosso coração a arder por essas coisas. Jesus estava encorajando aqueles irmãos: olha, não temam o futuro, porque o futuro dos fiéis já está preparado para a eternidade. Você pode dizer amém comigo aí na sua casa? Escuta uma coisa, querido: quem determina aquilo que acontece com os fiéis não são os homens. Ouça uma coisa: Jesus ainda é o Senhor da igreja, Ele cuida da igreja, Ele sabe do que nós temos passado, e Ele nos traz essa palavra nessa noite. Não tenham medo do que vocês vão enfrentar de hoje em diante, sejam fiéis até a morte, porque eu dar-te-ei a coroa da vida eterna. Sabe, querido, eu gosto de dizer que o futuro do fiel não é a sepultura. O nosso corpo pode até apodrecer, mas o nosso espírito voltará para Deus. Nosso espírito estará com o Pai. O mais maravilhoso é que antes de mostrar que eles passariam por lutas, Jesus já havia dado uma palavra de consolo para ele: não temam aquilo que vocês vão passar. Eu quero que você receba essa palavra aí na sua casa. Eu não sei o que virá de agora em diante, eu só quero liberar essa palavra sobre você, sobre a sua família. Não tenham medo daquilo que vocês vão de passar. Não tenham medo daquilo que há de vir pelos próximos dias, pelos próximos meses, pelos próximos anos. Ainda que as tribulações apertem, ainda que as adversidades aumentem, Jesus, Ele continua cuidando de nós. Ele continua, querido, cuidando da igreja. Ele continua trazendo consolo ao seu povo. Ele continua sendo o bom pastor das suas ovelhas. Ele continua sendo, querido, o caminho, a verdade e a vida eterna que nós iremos herdar é por meio dele. Então, querido, descanse o seu coração no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Jesus, ele apresenta-se àquela igreja como aquele que havia experimentado a perseguição, como aquele que havia enfrentado a morte e como aquele que venceu a morte, mostrando que eles venceriam. Escuta uma coisa: o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você também vai vencer tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida, em nome de Jesus. Escuta uma coisa, querido, ouça bem isso que eu vou te dizer. Não permita esse momento difícil te afastar do Senhor. Escute isso, querido. Deixe a sua necessidade aumentar a sua fidelidade. Pastor, eu estou passando por muito problema, querido. Quanto mais eu passo luta, mais fiéis nós precisamos ser. A palavra de Deus é que são só 10 dias. Pastor, mas já se passaram muito mais de 10 dias que nós estamos nessa crise, nesse momento de incerteza. Escuta uma coisa: o que seriam esses 10 dias que a Bíblia nos mostra? Houve uma situação que aconteceu com um jovem chamado Daniel e seus companheiros, que durante 10 dias literais eles comeram vegetais. Talvez essa perseguição aqui desses irmãos realmente duraria 10 dias. Daniel capítulo 1, no verso 12 ao 14, a Bíblia conta essa história. Eu não vou ler, depois você medita aí na sua casa. Daniel 1, do 12 ao 14. Por outro lado, Deus, ele às vezes usa um dia para representar um ano. Talvez para a igreja de Esmirna, essa tribulação teria 10 anos de duração. Números capítulo 14, 34 mostra isso. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição.
cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Está entendendo? Entenda uma coisa: esse período de tribulação que o Senhor traz aqui para a igreja de Esmina poderia ser um período metafórico, significando um curto espaço de tempo. O mais importante é eu e você termos a certeza que, ainda que a perseguição dure 10 dias ou 10 anos, o Senhor nos dará força para suportar todas as adversidades que vierem contra nós. Eu profetizo essa força sobre você. Eu profetizo a graça de Deus sobre a sua vida nesses dias, em abundância, querido, para que você consiga suportar todos os problemas que têm se levantado. Eu e você podemos até morrer nessa prova, mas nós temos a certeza de que morreremos para viver com Ele por toda a eternidade. Sabe, querido, eu até gosto de dizer que para alguns, o fim é o começo de uma vida eterna com Cristo. Escuta uma coisa, Jesus ele usa um linguajar aqui que todos entendem, e ele traz essa carta para essa igreja. Verso 10, ele diz: aqueles irmãos, nada temais as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna era uma cidade muito famosa pelos jogos atléticos, e todo mundo sabe que ao fim de cada jogo, alguém era premiado com uma coroa. Jesus estava dizendo para aqueles irmãos que a vitória que eles deveriam buscar não era a vitória nos jogos seculares, mas a vitória sobre as tribulações da vida. Porque a vitória sobre essas tribulações garantiria ao vencedor o maior de todos os troféus. Qual é, pastor? A coroa de vida eterna. Não existe prêmio maior do que esse. Não existe um alvo maior a alcançar. Não existe uma promessa a qual nós devemos sonhar maior do que essa, querido. A glória do mundo passa, mas a glória de Deus, ela é eterna. Escuta uma coisa, Tiago capítulo 1 verso 12, ele diz: feliz é a pessoa que persevera na provação, porque após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Glória a Deus por isso. Escuta uma coisa, querido, só recebe a coroa quem vai até o fim. Diga comigo assim: ser fiel até a morte. Glória a Deus. Escuta uma coisa, meu irmão, você que está aí na tua casa me ouvindo, independentemente do tempo que nós estamos vivendo, a nossa fidelidade a Jesus e a sua palavra precisa permanecer. Escuta uma coisa, meu irmão, fidelidade não tem prazo de validade. Nós precisamos ser fiéis, sim, nos tempos de angústia, sim, nos tempos de perseguição, porque ser fiel quando tudo vai bem é muito fácil. A questão aqui não é ser fiel até o último dia de vida, escuta uma coisa, mas é você ser fiel até o ponto de morrer por causa dessa fidelidade ao Senhor. Esses irmãos estão nos mostrando, Jesus está nos mostrando que é preferível morrer do que negá-lo. Sabe, querido, talvez esses dias estejam acontecendo conosco para aprendermos a nos desprender um pouco desse mundo, para voltarmos a sonhar com as coisas eternas, para voltarmos, querido, a praticar aqueles pequenos princípios que já abandonamos há muito tempo. Como eu tenho visto famílias unidas nesses dias, cultos nos lares voltando a acontecer, a unidade, a comunhão, as refeições voltando a acontecer na mesa da casa, coisa que nós não víamos há muito tempo dentro de muitos lares. O Senhor está nos ensinando nesse dia a voltarmos a sonhar, a esperar pela eternidade. Essa é a verdadeira riqueza que a igreja possui.
Eu gosto até de dizer que Deus ele permite o sofrimento, sabe para quê? Para mostrar para nós que o céu não é aqui. Deus permite o sofrimento para mostrar para a sua igreja que o céu não é aqui. Escuta uma coisa, meu irmão. Tem muitas pessoas pensando que o céu é aqui nesse mundo. Tem muitas pessoas pensando que é aquilo que nós vamos conquistar, é o melhor que Deus tem para nós. Escuta uma coisa, tudo aquilo que você possa ajuntar nessa vida não se compara com aquilo que Deus tem preparado para os fiéis na eternidade, reservado para a sua igreja, para aqueles que subirão com Ele para o céu e ali irão morar eternamente, bendizendo e exaltando o nome santo do nosso amado Deus. Deus permite o sofrimento para mostrar que o céu não é aqui. Sabe, querido, ouça uma coisa. Das 7 igrejas, essa é a única cidade, daquelas 7 cidades, perdão, essa é a única cidade que permanece até hoje com a mesma grandeza que tinha no tempo de João, quando essa carta foi escrita. Escuta uma coisa. Atualmente, essa cidade se chama Izmir, e é a maior cidade da Turquia asiática. Ouça uma coisa, isso aqui é tremendo. A riqueza daquela cidade, a cidade onde essa igreja pobre estava instalada, era uma cidade rica. E aí sabe o que eu entendo, querido? Escute isso nessa noite. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida. A riqueza daquela cidade vinha de uma igreja pobre. Pastor, não entendi. Escuta uma coisa, querido. Não é o comércio da cidade que prospera a igreja. É a igreja que prospera o comércio da cidade. Pastor, não entendi. Não é a sua empresa que te prospera, é você que leva prosperidade para dentro da sua empresa. Aonde você trabalha, os seus patrões, escuta isso, meu irmão, a sua empresa está sendo abençoada, porque lá dentro dela tem um cristão, lá dentro dela tem alguém fiel, lá dentro dela tem alguém refletindo o caráter de Cristo. Essa é a maior riqueza que alguém pode receber. Então escuta uma coisa, nesses dias aonde todos estão temerosos pela crise financeira, eu e você, que somos fiéis a Cristo, podemos levantar e mostrar ao mundo a verdadeira riqueza, que é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo que está sobre nós. Não é a sua empresa que te prospera, é você que leva a prosperidade para dentro dela. Não são os empresários da sua cidade, aqui da nossa cidade, que geram prosperidade para a cidade. É uma pobre igreja que ora, que chora, que serve ao Senhor, que faz com que a bênção de Deus seja estabelecida sobre a cidade onde eles habitam. Você crê nisso nessa noite? Diga amém comigo aí, querido. Em nome de Jesus, glorifique ao Senhor por essa palavra. Escuta uma coisa, Esmirna era o centro do ministério e o lugar do martírio de um homem chamado Policarpo. Eu já contei essa história aqui na igreja. Policarpo havia sido separado por episcopado através do apóstolo João. E Policarpo, diante de uma grande ameaça, olharam para ele tentando forçar com que ele negasse a Jesus. E Policarpo disse uma das mais belas frases. Ele disse: 86 anos faz que eu sirvo ao meu bom Senhor, e Ele nunca me fez mal. Não seria agora que eu iria negá-lo diante da morte. Escuta uma coisa, querido. Ameaçaram de queimar Policarpo. Sabe o que ele disse? Policarpo olhou para aqueles homens e disse assim: olha, vocês me ameaçam com fogo que queima por 1 hora e daqui a pouco ele passa, ele se apaga. Mas vocês são ignorantes a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno que vem sobre vocês. Sabe, querido,
A pergunta que eu te faço é: e se as perseguições contra nós aumentarem? Será que nós permaneceremos fiéis até a morte? Essa carta é a mais resumida de todas elas e não contém nenhuma repreensão. Jesus vê a verdadeira riqueza naquela igreja, porque a igreja ela não precisa ser financeiramente rica. A igreja precisa reconhecer Cristo como a sua maior riqueza. Eu vou dizer de novo. A igreja, ela não precisa ser financeiramente rica. A igreja precisa reconhecer Cristo como sendo a sua maior riqueza. Você pode dizer amém comigo? Escuta uma coisa, querido, o período da igreja de Esmirna foi o tempo dos mártires daquela época. Talvez você tenha pensado que o que nós estamos vivendo são perseguições se levantando contra a igreja. Escuta uma coisa, querido, naquele tempo os cristãos eles eram perseguidos, mortos, julgados nas arenas dos leões, crucificados, queimados em fogueiras. Todos os apóstolos que andavam com Jesus morreram como mártires, em exceção de 2. Judas Iscariotes, que traiu a Jesus e acabou se enforcando, e João, que após ser exilado na ilha de Patmos, ele obteve a liberdade e morreu de morte natural. Agora, se você acha que você é perseguido, se eu penso que eu sou perseguido, quer saber o que aconteceu com os demais? Paulo, ele não era apóstolo oficialmente, ele foi considerado apóstolo dos gentios por causa da sua grande obra missionária nos países gentílicos. Paulo ele foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Matias ficou no lugar de Judas Iscariotes, foi martirizado, punido, torturado na Etiópia. Simão, o Zelote, foi crucificado. Tiago, o mais novo, que pregou na Palestina e no Egito, foi lá mesmo crucificado. O outro Tiago, mais velho, que pregou em Jerusalém, na Judéia, foi decapitado por Herodes. Mateus morreu como mártir na Etiópia. Tomé, que pregou na Ásia, na Índia, na Pérsia, melhor dizendo, foi martirizado perto de Madras, no Monte São Tomé. A história conta isso. Bartolomeu, que serviu como missionário na Armênia, foi golpeado até a morte. Filipe, que pregou na Frígia, morreu como um mártir em Ireápolis. André pregou na Grécia, na Ásia Menor, foi crucificado. Simão Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia. Ele esteve em Roma e foi crucificado de cabeça para baixo. E nós estamos pensando em desistir da nossa fé por poucas coisas. Segundo Timóteo capítulo 2, 12, Paulo disse: se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. O texto que nós dissemos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Escuta uma coisa, pastor, o que é o dano da segunda morte? O castigo eterno. Aqueles perseguidores poderiam até causar a primeira morte, mas os fiéis, eles não sofreriam a segunda morte, que é o inferno. Escuta uma coisa, querido, eu e você podemos até sofrer, podemos até morrer pela causa de Jesus, mas nós entraremos no céu e herdaremos a coroa da vida eterna reservada para os fiéis em Cristo. A igreja primitiva, ela foi implacavelmente perseguida. Nero, ele iniciou uma sangrenta perseguição. Se nós pensamos que somos perseguidos, escuta uma coisa, alguns cristãos daquela época eram jogados para os leões comerem. Outros eram queimados numa fogueira. Outros eram untados com resina. Essa resina que nós às vezes usamos, eles eram untados com resina,
colocavam fogo sobre eles e colocavam cristãos pendurados nos postes para iluminar Roma. Alguns eram enrolados em peles de animais e dados para os cães morderem eles. Outros eram torturados, esfolados, derretia-se chumbo e julgava em partes íntimas das pessoas para fazerem eles negarem a Jesus. Placas de latão em brasa eram fixadas em partes frágeis do corpo, cortavam-se partes do corpo, membros do corpo dos cristãos e colocava-se para assar. E nós estamos pensando que aquilo que nós passamos de fato é perseguição. Pastor, e o que é que acontecia? Quanto mais perseguidos eles eram, mais a igreja de Jesus crescia. Escuta uma coisa, querido, se eu e você, se somos de fato a igreja de Cristo, não é coronavírus que vai roubar a nossa fé, não é coronavírus que vai matar a nossa família, não é nada que vai impedir com que eu e você continuemos firmados em Jesus. Pelo contrário, quando a igreja voltar a se reunir, nós voltaremos mais fortes e o mundo verá a verdadeira riqueza estampada em nós. O mundo verá que mesmo em tempos de guerra, nós somos alegres. Mesmo em tempos de crises, nós somos alegres, porque a nossa alegria não depende de momentos. A nossa alegria depende daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo até os dias de hoje, e nos diz nessa noite: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida eterna. Eu quero caminhar para o final te dizendo o seguinte: o verdadeiro crente, diga comigo assim, o verdadeiro crente, ele carrega Cristo no coração e a cruz nos seus ombros. Cristo e a sua cruz jamais podem ser separados. Entenda uma coisa, querido, aqui os crentes podem até perder os bens, aqui nesse mundo podemos até perder a vida, mas nós receberemos, querido, um reino eterno, glorioso para sempre. Eu amo um texto que está em Romanos 8:18, quando a Bíblia diz: os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a ser reveladas a nós. Escuta uma coisa: os ímpios detestam pensar na eternidade. Um ímpio, ele tem medo de pensar na morte, mas o cristão, ele sabe que a recompensa dele está no futuro. O cristão, querido, ele olha para frente e ele sabe que a morte não é o fim. Ele sabe que tem um céu nos aguardando. Ele sabe que tem uma coroa de vida eterna aguardando aquele que é fiel. Paulo, antes do seu martírio, ele disse em 2 Timóteo 4:6: eu sei que o tempo da minha partida é chegada, agora a coroa da justiça me está preparada. Escuta uma coisa, querido, nessa noite, nós podemos perder tudo aqui nessa terra, mas nós herdaremos tudo nos céus. Nós podemos perder os tesouros aqui desse mundo, que a traça e a ferrugem consomem, mas tesouros eternos estão reservados para aqueles que permanecem e são fiéis ao Senhor, mesmo em tempos de tribulações. Você pode dizer amém comigo aí nessa noite? Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Sabe, eu gosto muito de uma história de um homem chamado Crisóstomo. Crisóstomo foi um grande cristão, e ele foi preso e chamado diante do imperador Arcádios por pregar a palavra de Deus. Arcádios começou a ameaçar, já estou caminhando para o final, querido. Arcádios começou a ameaçá-lo e disse para ele assim: olha, Crisóstomo, nós vamos te banir do mundo. E aquele homem começou a debater e ele disse: majestade, você não pode me banir do mundo, porque o mundo é a casa do meu pai.
Crisóstomo, então se nós não podemos te banir, nós vamos te matar. Você não pode me matar, porque a minha vida ela está guardada em Cristo. A minha vida está guardada em Deus. Não tem problema então não, já que nós não podemos te matar, nós vamos fazer você sofrer vivo, nós vamos confiscar os seus bens. Majestade, isso não vai ser possível, porque os meus maiores tesouros não estão aqui na terra, estão nos céus, guardados para mim na eternidade. Então não tem problema, nós vamos fazer você viver isolado, sofrendo, sozinho, nós vamos te afastar dos homens e você não vai ter mais amigo. Ele olhou para aquele homem com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: isso você não pode fazer, porque ainda que eu não tenha ninguém perto de mim, eu tenho uma promessa. O meu amigo que está nos céus, ele me disse: Crisóstomo, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei diante de qualquer coisa. Escuta uma coisa, querido, ainda que estejamos passando por lutas, Jesus continua cuidando da sua igreja. Ainda que passemos por provações, Jesus não abandona a sua igreja. O tema da minha mensagem é a riqueza de uma igreja pobre. Porque nós podemos até ser pobres materialmente, mas nós somos donos de uma grande riqueza. Riqueza essa que nem todos possuem. O fogo das tribulações que temos passado só consumirá aqueles que não estão em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, o fogo das tribulações fará com que eles sejam mais fiéis. Escuta uma coisa, querido, eu quero terminar te dizendo isso. Jesus, ele está peneirando a sua igreja nesses últimos dias. Jesus está tratando no caráter da sua igreja, para arrancar dela as impurezas, para trazê-la de volta aos princípios que nós abandonamos há tempos atrás. Jesus está peneirando as pessoas, peneirando a igreja, trazendo um tempo de arrependimento, de conserto. Pastor, até quando vai esse sofrimento? Eu não sei. Eu só sei que após esse, infelizmente virão outros, e a nossa fidelidade precisa continuar, mesmo que seja necessário morrer por ele. Eu acredito que você está temeroso, a maioria de nós estamos temerosos nesses dias. Eu só quero te dizer uma coisa, querido: não temam aquilo que você e eu vamos ter que padecer. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida eterna. Eu queria que você ficasse de pé e abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. E nós vamos orar. Nós vamos levantar um clamor agora. Romanos capítulo 8, verso 35. A Bíblia diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode dizer isso comigo? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém comigo aí na tua casa e dar um glória a Deus bem alto, querido. Amém! Glória a Deus. Eu quero com essa palavra nessa noite levar você a voltar a pensar e a sonhar com o céu. Escuta uma coisa, meu irmão: a nossa recompensa ela vem do alto. Não espere muita coisa desse mundo mais,
Pastor, o mundo tem ficado cada dia pior, querido, é assim mesmo. Só que nós temos uma certeza, querido, nós estaremos em Cristo quando tudo terminar. Nós estaremos em Cristo, nós reinaremos com Ele, nós viveremos eternamente com Ele. E lá a Bíblia diz que não haverá dor, lá não haverá lágrima, lá não haverá mais vírus, lá não haverá mais tristeza, querido, lá não haverá choro. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nós passaremos toda a eternidade exaltando e bendizendo ao nosso Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor comigo aí na tua casa, querido? Diz amém em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora. Eu queria que você se unisse aí com a sua família, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a sua boca aí agora comigo. Eu queria que você clamasse ao Senhor aí comigo. Pastor, as dores estão nos atacando, as adversidades têm se levantado. Querido, receba essa palavra, seja fiel até a morte. Querido, vai valer a pena enfrentarmos tudo pelo nome de Jesus. Abra sua boca agora, ore comigo aí, em nome de Jesus. Levante um clamor. Eu quero desafiar você a voltar a sonhar com a eternidade, a voltar a levar o seu pensamento às coisas eternas, as coisas do alto, as coisas que Deus tem preparado para os fiéis. Em nome de Jesus, querido, ore comigo agora. Pai, nós levantamos um clamor, Senhor. Nesse momento, como igreja, nós nos reunimos para a glória do Teu santo nome, ó Deus, e colocamos essa palavra diante do Senhor. Pai, que o Senhor possa nos fortalecer nessa noite, que o Teu Espírito esteja fortalecendo aquele que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que está abatido nesses dias. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos nessa noite, nós profetizamos, ó meu Pai, salvação sobre esta casa. Nós profetizamos, ó meu Deus, transformação sobre esse lar. Que essa palavra entre em milhares de corações e possa trazer transformação, libertação sobre as nossas vidas. Ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, como igreja nós nos unimos nessa noite, como igreja nós oramos nessa noite, ó Pai, e descansamos em Ti o nosso coração. Sabemos que Tu és o Senhor da igreja, sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nenhuma situação que tenha acontecido ao nosso redor. Sabemos, ó meu Pai, que o Senhor continua cuidando de nós, e o Senhor nos traz uma palavra nessa noite. Não tenham medo daquilo que vocês hão de padecer. A tribulação de vocês durará somente 10 dias, ou seja, a tribulação tem prazo para começar e ela tem prazo para terminar, e enquanto ela não terminar, eu, Senhor da igreja, estarei com você, eu estarei com a tua casa, eu estarei sustentando a tua família, eu, Senhor da igreja, estarei cuidando do teu lar, eu, Senhor da igreja, estarei provendo as suas necessidades. Sejam fiéis até a morte, permaneçam fiéis nesse tempo, porque eu dar-te a coroa da vida eterna. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por essa promessa, te louvamos, ó Deus, por essa verdade, ó Deus, que os cristãos possam voltar a sonhar com o céu, que possamos voltar a colocar os nossos olhos em Ti, nas coisas eternas, naquilo que a traça e a ferrugem não consomem, nos verdadeiros tesouros eternos, na glória eterna, porque a glória desse mundo é passageira, mas as promessas que o Senhor tem para a sua igreja, as promessas que o Senhor tem para a igreja de Esmirna, para os crentes nos dias de hoje, ó meu Deus, são promessas eternas, são promessas que não cessam, são promessas que nos alcançam, e em nome de Jesus, nós vamos viver essas promessas para a glória de Deus. Nós nessa noite assumimos um compromisso de voltarmos a viver dentro dos princípios da Tua palavra. Eu oro para que o Teu povo seja despertado, eu oro para que o temor volte sobre o coração da igreja, eu oro para que em nome de Jesus, a fé genuína volte a ferver, a arder dentro do nosso coração, que o nosso coração volte a queimar pelas Escrituras, que o nosso coração volte a arder de desejo pela oração, pelo jejum, pela consagração, pela vida de santidade. Senhor, em nome de Jesus, ainda que as tribulações aumentem contra nós, nós permaneceremos fiéis e cremos que as promessas da Tua palavra se cumprirão para a glória e
honra do nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Amém e amém. Amém, amém, querido. Você pode aplaudir o nome do Senhor aí na sua casa agora. Você pode louvar e bendizer o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar ricamente. Que Deus te dê uma semana de vitória. Que Deus te dê, em nome de Jesus, livramento. Que Deus possa livrar a sua casa desse mal. Que Deus possa guardar seus filhos. Que Deus possa guardar sua família, em nome do teu filho, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Querido, eu quero dar a bênção apostólica, mas antes de terminar, eu queria que você prestasse atenção aqui somente nesse aviso. Algumas pessoas estão nos perguntando sobre como vai funcionar a ceia do Senhor nos próximos dias. Eu estarei enviando para toda a nossa liderança, para os membros da igreja, um informativo essa semana, colocando você à parte sobre como tudo vai acontecer, tá bom? Nós não esquecemos do culto da ceia, é o culto mais importante, a reunião mais importante da igreja. Então nós estamos já nos programando para que, se caso a igreja não voltar a reunir, nós faremos a ceia dentro de casa, no lar, junto com a família, e nós vamos estar dando todas as instruções necessárias para isso. Então podem ficar tranquilos que nos próximos dias nós iremos informar os irmãos. Levanta a tua mão comigo em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, em o nome de Jesus. Dá aí a paz do Senhor para essas pessoas, para a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma ótima semana. Esteja orando por nós. Nós também estamos orando pela vida dos irmãos. Um grande abraço. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.